Olá, pessoal. Então, vamos para mais uma aula de teste de hipótese, ok? Bom, então, esta aula, ela tem como sumário teste de hipótese bilateral, tá? Esse primeiro aqui, teste de hipótese unilateral, erros de um teste de hipótese e poder estatístico, ok? Bom, como nós falamos em aulas anteriores, nós estamos tratando aqui de estatística inferencial. E qual o papel da estatística inferencial? O que ela faz, né? Então, dado uma população e você quer conhecer as características dessa população, né, os parâmetros dessa população, por exemplo, a glicemia média na população, né, a proporção de pacientes com autismo, por exemplo, no geral, você não tem como trabalhar com toda a população, né? Para conhecer suas características. No geral, é inviável. Então, o que a gente faz? A gente retira uma amostra, né? Dentro dessa amostra aqui, você calcula as estatísticas e faz inferências em relação a esses parâmetros, a essas características que você quer conhecer da população, tá ok? É claro que, como você está trabalhando com uma amostra, você sempre vai ter um erro, né? Mas é um erro que você conhece, um erro controlável, tá? Então, a estatística inferencial, ela tem duas principais atividades. Então, a partir dos dados amostrais, estimar valores de parâmetros populacionais, como fizemos nas últimas aulas. Então, quando você extrai aqui uma amostra, né, você calcula, por exemplo, a glicemia média no sangue de uma população, a partir aqui da amostra, né? Então, você pegou a amostra. Então, você calculou aqui a média aritmética da glicemia nesta amostra. Então, na verdade, essa média daqui, da glicemia na amostra, é uma estimativa pontual, né, da verdadeira média da glicemia na população. Só que nós falamos que essa média aritmética na amostra é uma estimativa pontual. E a partir, né, desta estimativa pontual, que é o x-barra, que está lá na amostra, você constrói, né, um intervalo de confiança, né, onde, com 95% de probabilidade, o verdadeiro valor na população, né, dessa variável está, ok? Então, só que este intervalo de confiança já é o quê? Uma estimativa intervalar. Então, a média aritmética na amostra é uma estimativa pontual e o intervalo de confiança construído a partir dele é uma estimativa intervalar, tá? Então, isso é a primeira atividade da estatística inferencial, tá? Estimar valores de parâmetros populacionais desta forma, tá? Com estimativas pontuais e estimativas intervalares. Bom, a segunda atividade que nós vamos, na verdade, ver hoje é testar hipóteses, que são afirmações feitas sobre esses parâmetros populacionais, ok? Bom, uma definição de teste de hipótese seria esta, né? Em estatística, uma hipótese é uma reivindicação ou afirmativa sobre uma propriedade de uma população. Então, o teste de hipótese é um procedimento para o teste de uma afirmativa sobre uma propriedade de uma população, tá? Então, isso aqui vai ficar melhor quando aqui a partir dos exemplos, para poder explicar um pouco dessa definição, né? Então, a propriedade, né, geralmente é o quê? É um valor de um parâmetro populacional. Tá? Então, por exemplo, temperatura média corporal é de 36,1 graus Celsius. A proporção de diabéticos na população brasileira é de 7%. E por aí vai, né? Pode se pensar em variância, né? De uma determinada variável, tá?
Então, quando você fala, né, você faz esse tipo de afirmação, ó, lá na população a temperatura média corporal é de 36,1, ok? Então, você fez uma afirmativa sobre um parâmetro da população, ou seja, que a temperatura média corporal é de 36,1. E aí o teste de hipótese, ele vai testar, na verdade, é um procedimento para testar essa afirmativa, tá ok? Descartando, né, ou não essa afirmativa, tá ok? Beleza? Bom, então vamos seguir em frente. O teste de hipótese ele está baseado na regra do evento raro para a inferência estatística. E diz o seguinte, ó, se, sob uma dada hipótese, a probabilidade de um evento observado particular extremamente pequena, concluímos que a hipótese provavelmente não é correta. Tá? Calma que isso vai ficar mais claro, né, daqui adiante. Então, guiados por esta regra, testamos uma afirmativa, que é, no caso, a hipótese. Analisamos o que? Dados amostrais. Né? Repare, então, ó, nós vamos fazer, né, afirmativas sobre parâmetros da população, porém, nós vamos realizar o teste de hipótese a partir de dados amostrais, ok? Na tentativa de escolher entre as duas explicações, os resultados amostrais poderiam facilmente ocorrer por acaso, né? Então, dada aquela afirmativa, os resultados, dada aquela afirmativa lá na população, você vai extrair uma amostra, né? E vai calcular ali, né, as estatísticas dentro da amostra. E vai, né, observar, né, vai observar esses resultados e você poderia, assim, facilmente dizer, isso pode ocorrer por acaso, né? Isso é decorrência da variabilidade dos valores. Ou os resultados amostrais são improváveis de ocorrer por acaso. Bom, mas a partir de que momento, né, você diz que isso poderia acontecer facilmente por acaso e que aqueles resultados na amostra são improváveis de ocorrer? A partir de que momento? Então, o teste de hipótese ele vai é um procedimento que vai formalizar e quantificar essa sua resposta, né? Essa sua conclusão, ok? Então, para ficar mais claro, vamos aqui para um exemplo. Então, imagine um instituto de genética desenvolveu lá uma técnica, né, um método de seleção de sexo, de modo que os casais pudessem aumentar a chance de ter uma filha. E aí, suponha que, né, foi tomada lá uma amostra de 100 casais. Então, a nossa amostra, né, é de 100 casais. Daí a população o quê? São todos os casais, né, querendo ter, né, uma criança. E aí, esses 100 casais que foram submetidos a essa técnica, para esses 100 casais, nasceram 98 meninas e apenas 2 meninos. E aí, você tem duas explicações. Ou essa técnica não é eficaz e esse resultado se deu ao acaso, né? Isso aí facilmente poderia ser dado ao acaso, né? Ou a técnica de fato é eficaz e o resultado não se deu ao acaso. Então, qual o pensamento estatístico, né? Então, a probabilidade muito pequena de se obter 98 meninas em 100, né? Porque nós sabemos que, né, em condições normais, a probabilidade gira ali em torno de 50, né? Para cada sexo, né? Menino ou menina. Tá? Pode variar um pouquinho e tal, mas está em torno ali de 50. Então, assim, 100, né? Normalmente vai nascer 50 meninas e 50 meninos. Agora, nesse caso, foram de 100, nasceram 28 meninas. Então, qual é o pensamento? A probabilidade muito pequena de se obter 98 meninas em 100 nascimentos seria um fator decisivo para quê? Para você rejeitar a primeira explicação, ou seja,
rejeitar, ó, essa técnica não é eficaz, o resultado se deu por acaso. Ou seja, você rejeitar a ideia de que esse resultado é obra do acaso, é obra da variabilidade, tá? Como uma coisa razoável. E você tem um forte indício para ficar com a segunda explicação, que essa técnica é eficaz e o resultado não se deu ao acaso. É claro, existe uma probabilidade da 98 em condições normais. Existe uma probabilidade da 28 meninas, 98 meninas em 100? Existe. É uma probabilidade pequena em condições normais, mas existe, tá? Mas a questão é a seguinte, é mais razoável você, né, acreditar que essa técnica, você tem mais indícios de acreditar que essa técnica realmente é eficaz, é mais razoável isso, do que você pensar o contrário, tá? Então, o teste de hipótese se baseia exatamente nessa questão, nessa regra do evento raro, tá ok? É claro que em toda decisão estatística você está propício a cometer um erro. Você tem uma probabilidade de cometer esse erro, a gente vai falar sobre isso mais à frente, tá ok? Bem, pessoal, então vamos começar a falar do teste de hipótese, né? Desse procedimento que nós utilizamos para testar uma afirmativa sobre uma característica da população, falando do teste bilateral, onde nós construímos a região crítica, utilizando a região crítica, tá ok? Então, para isso, vamos utilizar um exemplo de apoio, que está aqui, né, na tela, no slide, em que um pesquisador deseja testar a hipótese de que a média, né, a média de glicemia de jejum em uma população seja igual a 85 miligramas por decilitro, a partir de uma amostra de tamanho 36. Então, a partir de uma amostra, né, ele quer testar essa afirmativa sobre um parâmetro da população. Qual parâmetro? A média. Então, ele faz uma afirmativa de que a média de glicemia de jejum dessa população é de 85 miligramas, ok? Por decilitro. Então, o passo 1 de um teste de hipótese, né, bilateral, né, onde nós vamos construir a região crítica, mais à frente eu vou explicar exatamente o que são esses termos. Você cria duas hipóteses, né? Você tem a hipótese nula, que a gente chama geralmente de H0, e a hipótese alternativa, que geralmente nós chamamos de H1. Então, a hipótese nula é o seguinte, essa amostra ela provém de uma certa população. E H0 é o seguinte, essa amostra não provém da população especificada em H0. Então, vamos pegar nosso exemplo e especificar nosso H0 e nosso H1. Então, aqui, o meu H0 vai ser o seguinte, de que, de fato, o parâmetro da população, esse parâmetro da população, a média da glicemia é de 85, tá ok? Ou seja, que essa amostra que eu estou utilizando, ela provém, de fato, de uma população, né? Ela provém, eu estou afirmando isso, ó, essa amostra provém de uma população em que a média é igual a 85 miligramas por decilitro, tá? E a hipótese alternativa, a hipótese 1, é de que a média é diferente de 85, ok? Bom, então vamos lá. O segundo passo é você transformar a estatística amostral, né? No caso, no exemplo, a média da amostra, em um score padronizado chamado de estatística de teste, ok? Como nós vimos em aulas passadas, quando você extrai uma amostra, né, de uma população, quando você calcula ali uma medida, né, um valor, como por exemplo a média aritmética, né, na amostra nós chamamos de estatística, né? Ou seja, lá na população é o parâmetro, que é o valor de interesse, né? E na amostra é a estatística, né, que mais especificamente chamamos de estatística amostral, tá? Essa estatística amostral, né, então vamos ver aqui rapidamente, né? Vamos pegar aqui os dados do nosso exemplo. Então, vamos lá.
retiramos aí uma amostra da população de tamanho N, né? Então, nessa nossa amostra, calculamos a média aritmética, né, da glicemia, ou seja, pegamos essa amostra, medimos, né, a glicemia de todas as pessoas que estão nessa amostra e concluímos que a média é de 92 miligramas por decilitro, tá ok? Outros valores obtidos na amostra é que o desvio padrão, né, perdão, a variância, né, que é aqui indicada por S, isso aqui é na amostra, tá? O tamanho da amostra, 36, e temos que a nossa... Deixa eu limpar aqui rapidamente a tela. E temos que a nossa média, né, o nosso parâmetro, né, indicado lá na hipótese nula, de que na população, de que a média na população seja 85. Então, pegamos aqui o caminho aqui, ó, pegamos essa média aritmética na amostra, né, que é a nossa estatística amostral, né, a nossa estatística amostral, que é a média amostral, e transformamos em uma estatística de teste, lembra? Que nós fizemos, até a gente falou sobre isso em aulas anteriores. Você transforma, né, a sua estatística amostral, ou seja, o valor que você calculou na amostra, você faz uma transformação para que ela passe para um score Z, né? Ela se transforma em um score Z, e isso quando se fala de, né, quando eu estou utilizando uma distribuição normal padronizada, né? No caso aqui, como eu não conheço a, a variância da população, né, é desconhecido, não conheço a variância da população, vou utilizar o quê? Vou utilizar a variância da própria amostra, que é um estimador pontual da variância da população. E aí, com isso, nós vimos também na última aula, né, quando você não conhece a variância da população, você não utiliza, né, você não transforma a estatística da amostra em um score Z, que corresponde, né, a um valor, a um score da distribuição normal padronizada. Não, você vai utilizar, no caso agora, a distribuição T-Student. Lembra que nós falamos na aula passada, né, numa aula anterior? A distribuição T-Student, tá? Por quê? Porque eu não conheço a variância da população, estou trabalhando com a variância da amostra. Tá ok? Então, vou pegar essa estatística amostral e vou transformar no score T, né? Quando eu faço essa transformação da minha estatística amostral para um score T, né? Por estar utilizando a distribuição T de student, então eu tenho, na verdade, agora uma estatística de teste. Então, uma estatística de teste nada mais é que a estatística amostral transformada para essa distribuição de probabilidade, no caso a T de student, na qual eu vou utilizar, tá ok? E aí, quando eu faço isso, a minha estatística amostral passa a ser, na distribuição T de student, igual a 2,66, ou seja, esse 92 miligramas por decilitro, tá, que está numa distribuição dessa variável lá na população, passa a valer 2,62 na distribuição T de student, ok? Por essa transformação da estatística amostral para a estatística de teste, ok? Vamos lá, então, em frente. Outra coisa que a gente tem que escolher no teste de hipótese, e aqui vai ser quase, né, para o nosso curso, quase sempre, vai quase sempre ser o mesmo, é o nosso nível de significância, né, o alfa, né, o famoso alfa. Tá? Então, esse valor, esse nível de significância,
ele vai determinar minha região crítica, que eu vou falar mais à frente. Então, o valor de alfa, na verdade, é a probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira. Na verdade, é o erro do tipo 1, né? Porque toda decisão que nós tomamos na estatística, nós estamos, temos uma probabilidade de errar. Então, quando você define o alfa, que é o nível de significância, está definindo o quanto você admite errar na sua decisão. Tá? Então, o alfa é a probabilidade de você rejeitar a hipótese nula, né? Quando de fato ela é verdadeira. Você rejeitar a hipótese nula, no nosso caso, o quê? Que a média da glicemia na população é igual a 85, você vai rejeitar, é o risco de você rejeitar isso, né? E falar assim, não, não é igual a 85, é diferente de 85. Mas quando no fato de, a verdade é que é igual a 85. Então, a probabilidade de você cometer esse erro, né, vamos usar aqui um alfa de 5%, ou seja, 0,5. Nosso alfa vai ser igual a 0,5. Ok? Então, a gente vai utilizar, na verdade, alfa igual a 0,5 né, para o restante do curso. Ou seja, repare que é algo que você escolhe, tá? É algo que você escolhe. Então, né, os mais comuns são alfa igual a 0,1, corresponde a 10%, alfa igual a 0,05, corresponde a 5%, e alfa igual a 0,01, que corresponde a 1%, ok? Mas, para a gente aqui, né, em trabalhos, né, em pesquisas clínicas, o comum é escolher um alfa igual a 0,05, ok? Então, o quanto nós estamos escolhendo, o quanto nós admitimos errar na nossa decisão de rejeitar ou não a hipótese nula. Bom, e aí o passo 4, né, é calcular os valores críticos, tá? Que determinam a região crítica. Então, aqui nós temos né, a nossa distribuição de probabilidade, tá? Então, aqui eu tenho o meu T crítico, né? Então, na verdade, quando eu calculo aqui os valores críticos, eu estou calculando esse valor aqui, ó, tá? Esse e esse, tá? Então, aqui é o meu T crítico, né? Meu T crítico, meu valor crítico, e aqui é menos ele, é menos T crítico, tá? Aqui até deveria estar menos TC, não está errado, né? Mas só para ficar igual ao outro lado, né? Ficaria menos o T, não vou conseguir escrever aqui agora, deixa eu ver se eu consigo escrever, mas acho que vocês entenderam, né? Então, aqui, ó, né, essa expressão aqui, na verdade, é menos T, tá? Não está errado aqui dessa forma, mas para ficar igual ao outro lado, menos T. E como que se calcula isso? Né? Então, vamos lá. Então, usando o nosso exemplo de apoio, como nós vimos, estamos usando a distribuição T de student, né? Então, nosso T crítico vai ser igual a um quantil T de n-1 a 1 menos alfa sobre 2. O que quer dizer isso? Então, esse T crítico está em função do tamanho da amostra e do alfa que eu escolhi, tá ok? Como minha amostra é igual a 36, né? N aqui é o tamanho da amostra, então faço 36 menos 1, 35. E um alfa, como eu escolhi um alfa de 0,05, né? Então, quando eu faço 1 menos 0,05 sobre 2, eu vou obter 0,975. E aí existe, igual na distribuição normal, padronizada, você já existe para cada valor desse, para cada quantia, você tem um valor de probabilidade já definido lá na tabela, já está tabelado. Na distribuição T-Student, a mesma coisa, ok? Só que lá na distribuição normal padrão, esse valor, né,
esse quantio só está em função do alfa. Aqui ele está em função do alfa e também da amostra, né? Só para a gente lembrar que a distribuição T de student, como nós vimos na aula passada, ela é uma distribuição que vai variar conforme o tamanho da amostra. Então, quanto maior a amostra, mais ela se aproxima da normal. Ela tem né, uma aparência, ela é muito parecida com a normal, com essa forma de sino, né? Ela tem uma forma de sino também, só que quando você tem uma amostra pequena, ela tem uma cauda mais pesada, ela é mais achatada do que a distribuição normal padrão, né? E à medida que a amostra aumenta, ela se aproxima mais da normal, ela fica mais estreitinha com as caudas, né? Menos pesadas, né? Tá? Então, por exemplo, utilizando aqui o nosso alfa igual a 0,5, lá na distribuição padrão, né? Na distribuição normal padrão, o meu valor seria de 1,96. Só que como aqui ele está em função não só do alfa, mas do valor de n, quando eu vou lá na tabela, eu encontro o valor de 2,03, que é um valor um pouquinho maior, né, que 1,06. Né? Isso faz com que a minha região crítica aqui, né, seja um pouco, né, seja um pouco menor, né? Esse valor aqui seja um pouquinho mais afastado do zero. E aí, né, esse 2,3, né, a partir aqui do zero, vai exatamente esse ponto aqui, ó, e o valor negativo dele, que é exatamente esse ponto aqui, tá? Esse ponto aqui. E esses pontos vão definir o que? A região crítica. O que seriam essas regiões, né? Ou a região crítica? Na verdade, a região crítica é a soma dessa região aqui, né, com essa região aqui. Essa região crítica é exatamente a região em que, quando meu teste, né, fugiu aqui o nome, minha estatística de teste estiver ali naquela região, eu rejeito a hipótese nula. Ou seja, vou calcular a minha estatística de teste. Caiu nessa região, né, aqui ou aqui, eu rejeito a hipótese nula. Tá? Vamos ver aqui mais à frente. Ó, exatamente o que eu estou falando. Então, aqui, ó, considerando aqui todos os dados, né, que eu tenho aqui do meu exemplo, da minha amostra, né? Aí eu calculei minha estatística de teste, né? Lembra aqui, ó, que como eu estou usando a distribuição T de student, então eu vou usar não a variância da população, mas a variância da amostra, né? E quando eu calculo minha estatística de teste, ou seja, essa transformação da estatística da amostra para a estatística de teste, ou seja, para um score T, eu obtenho 2,62. E aí, quando eu olho, esse valor 2,62 é um valor que está caindo na região crítica. Se cai na região crítica, o que eu faço? Eu rejeito a hipótese nula. Tá? Se esse valor caísse nessa região aqui, né, fora da região crítica, eu não rejeitaria a hipótese nula. Então, nesse caso aqui, como o T ele é maior que o meu TC, que o meu T crítico, eu rejeito a hipótese nula de que a média na população é igual a 85 miligramas por decilitro. Eu vou rejeitar essa hipótese, tá ok? Então, eu vou concluir o quê? Que eu tenho evidências estatísticas de que, a partir da minha amostra, a média aritmética da glicemia em jejum nessa população não é igual a 85, é diferente de 85. É diferente de 85, tá? Isso aqui está baseado exatamente, né, esse teste de hipótese está baseado exatamente na regra do evento raro. Né? Se eu suponho que a média da população é igual a 85, e aí eu obtenho uma amostra em que
a média na amostra é igual a 92, repare que essa estatística de teste caiu na região crítica. Isso quer dizer o seguinte, que se, né, a média da população na glicemia é igual a 85, é muito raro, né, acontecer o quê? De eu pegar uma amostra e essa média cair igual a 92. Repare que 92 está bem afastado, né, um valor mais afastado da média que eu tenho em H0, que eu estou supondo, né, que eu defini como H0, tá ok? Então, aqui é o pensamento, né? Só que aqui o teste de hipótese eu estou sistematizando aquele pensamento, né, baseado no evento raro. Ou seja, poxa, é muito difícil, né? Tem uma probabilidade muito pequena, né, dado que a média seja na população chegou a 85, de obter uma amostra em que a média é igual a 92. Essa probabilidade é muito pequena, né? Então, eu tenho evidências de que essa média não é de fato igual a 85. Só que o teste de hipótese, ele coloca isso tudo em números, onde você consegue decidir isso de forma mais clara, né? Não apenas de forma intuitiva. Eu acho que, bom, é muito improvável, né? Por 92, a média na população, se a média da população é igual a 85, obter uma média em uma amostra igual a 92, então é muito improvável que, de fato, essa média seja 85 na população, porque é uma coisa muito rara, né? Seria algo muito raro, eu tenho uma probabilidade muito pequena de que isso aconteça em uma amostra de obter uma média igual a 92, né? Então, para que você não fique naquela, poxa, será que realmente 92, né, é um valor, né, é um valor que tem uma probabilidade muito pequena, tão pequena, o quão pequena é, né? Então, para você não ficar somente nessa intuição, o teste de hipótese ele vai formalizar, é um procedimento onde você tem ali o preto no branco. Você tem aqui o preto no branco, ou seja, se a tua estatística de teste caiu na região crítica, automaticamente é um algoritmo. Automaticamente você rejeita a hipótese nula. Se a tua estatística de teste não cair na região crítica, automaticamente você não rejeita a hipótese nula. Tá? É bem simples assim. E aí você tira essa questão, né, do achismo, da intuição, né, assim, 85, eu estou supondo que 85 é a média verdadeira na população. E aí eu obtive uma amostra que a média é igual a 92. Então, eu acho que é muito raro disso acontecer, então eu vou rejeitar essa hipótese de que a média verdadeira seja igual a 85. Não, aqui você não fica nesse achismo. Você é um algoritmo, né? É preto no branco, tá ok? Bom, aí vamos supor que eu tire uma outra amostra dessa mesma população, né? E aí, só que nessa amostra, a média aritmética na amostra é igual a 89. E aí faço a mesma coisa, né? Transformo numa estatística de teste, usando a distribuição t-Stuart, e obtenho o valor de 1,5 na minha estatística de teste. Então, repare como esse valor de 1,5 caiu fora da região crítica, que é essa região mais essa região, está fora dessas regiões aqui coloridas. Então, muito simples, eu não rejeito a hipótese nula. Tá? Então, não rejeito a hipótese nula, então eu tenho uma evidência estatística de que, de fato, através dessa amostra, eu tenho uma evidência estatisticamente significante, perdão, eu tenho uma, né, eu tenho uma, eu concluo que eu tenho uma evidência de que, de fato, a média na população é igual a 85, tá ok?
Por quê? Eu rejeito a hipótese, eu não rejeito a hipótese nula. Qual é a minha hipótese nula? Que a média da população é igual a 85. Então, como minha estatística de teste caiu fora da região crítica, eu não rejeito a hipótese nula, tá? E aí eu tenho evidências estatísticas de que, de fato, a média é igual a 85. Agora, ainda falando de teste bilateral, só que agora vamos utilizar não mais a região crítica, mas sim o valor de P, que é o que é mais utilizado, né? O que mais é utilizado nos artigos, nos softwares, né? Os softwares de resultados são de um teste estatístico, eles são traduzidos por um valor de P. Né, nos artigos também, né? O valor de P que é muito utilizado. Então, e aí tem aquele famoso P, né? O P menor que 0,05, é estatisticamente significativo, então vamos entender um pouco melhor, né? Então, antes vamos definir aqui o valor de P, né? Então, o valor de P é unilateral superior, então é a probabilidade de se obter um valor da estatística de teste igual ao superior observado, se a hipótese nula for verdadeira, ou seja, a área à direita da estatística de teste. Então, resumindo, né, para ficar mais claro, o P superior, né, é exatamente essa área à direita da estatística de teste. Então, você calculou a sua estatística de teste, né, como, por exemplo, aqui, ó, vamos voltar aqui rapidamente. Ó, nossa estatística de teste aqui, né, foi igual a 1,5. Né? Então, tem toda essa área aqui, ó, debaixo da curva, tá? À direita de 1,5. Então, isso seria meu P superior. E o P inferior é exatamente toda a área esquerda da estatística de teste, né? Que seria essa região aqui em amarelo, tá? Essa região aqui é amarelo. Então, o P superior, a região à direita da estatística de teste, essa região aqui, e o P inferior, essa região à esquerda da estatística de teste, tá ok? São só definições. E aí o valor de P, o que seria o valor de P na verdade? O valor de P, que é o que nós vamos utilizar, o que aparece lá nos artigos e software, é exatamente 2 vezes a menor dessas duas áreas, tá? Então, o valor de P, na verdade, é 2 vezes a menor dessas duas áreas. Então, isso vai depender de onde minha estatística de teste cair. Por exemplo, aqui. Então, minha estatística de teste caiu, né, exatamente à esquerda, à direita do zero. Então, o que é maior? O P inferior ou o P superior? No caso aqui, o menor é o P superior, né? Então, o meu P final seria 2 vezes essa região aqui, ok? 2 vezes essa região. Por que 2 vezes essa região? Porque como eu tenho um teste bilateral, eu conto esse lado e conto o lado de cá, né? O lado de cá, à esquerda do zero, essa região exatamente igual a essa, né? Na posição simétrica a essa. Então, vamos lá de novo, utilizando nosso exemplo, né? Só lembrando que o nosso exemplo tem um alfa de 0,5 ou 0,05 ou 5%, né? Então, a gente viu que, né, lá na nossa amostra, nesse nosso exemplo, a nossa primeira amostra, né, a média é igual a 92, e aí calculamos a estatística de teste. Nossa estatística de teste deu 2,62, né, que é aqui, ó, 2,62, tá ok? Bom, então quem vai ser o meu P superior? Meu P superior é exatamente essa área à direita da minha estatística de teste. Repare que ela, aqui até coloquei aqui a região crítica, né? O TC aqui, o T-C aqui, né? Vou ter a região crítica para vocês poderem comparar, né? Que a região crítica é toda essa área aqui à direita do TC. E o P superior é toda essa região à direita a partir da estatística de teste. Então, repare que é uma região menor
o que nós tínhamos aqui anteriormente, ó. Aqui, tá vendo? Deixa eu apagar aqui, peraí. Deixa eu passar aqui para o outro slide. Aqui, ó. É uma região menor do que essa daqui, ó. Que eu tenho aqui colorida. Então, repare que é menor, né? Bom, aí eu vejo, meu P inferior é igual a 99,35%. O meu P superior, que é exatamente esse, é igual a 0,65%. Então, como meu P superior é menor dos dois, o meu P vai ser igual a 2 vezes o meu P superior, né? Então, se eu pego aqui 65% vezes 2, dá 1,3%. Aqui, ó, tá vendo? 1,3%, que ainda é menor do que alfa. Meu alfa é igual a 0,5. Então, P é igual a 0,13, né? Perdão, é igual a 0,013, que é menor que 0,05, tá ok? Então, aqui, se eu for colocar aqui, né, em números decimais, seria igual a 0,13, tá? Então, repare que esse valor aqui, 0,013, é menor que 0,5, tá? Meu alfa é igual a 0,05, ou 5%. Então, nesse caso, como o P é menor que 0,05, né, meu resultado é estatisticamente significativo, né? Então, a gente vai falar muito disso, né? Resultado estatisticamente significativo, nós falamos, né, em cursos anteriores também, né? Resultado estatisticamente significativo, e aí rejeitamos a hipótese nula. Claro, são, na verdade, o teste de hipótese bilateral, usando a região crítica e o valor de P, são métodos equivalentes. Então, assim, a conclusão de um vai ser igual à conclusão do outro. Então, aqui no caso, usando essa amostra aqui, onde a estatística amostral deu 92, nós rejeitamos a hipótese nula, usando a região crítica, utilizando o valor de P, a mesma coisa, né? A conclusão será a mesma, tá? Agora, se eu estiver utilizando aqui, né, aquela minha outra amostra, né, agora com a segunda amostra, onde o x barra é igual a 89, né, e aí eu calculo de novo minha estatística de teste, que vai ser exatamente a mesma, 1,5, tá? E utilizando aqui o valor de P, né, para interpretar isso, para tomar nossa decisão, o que vai acontecer? Vou ter aqui minha estatística de teste igual a 1,5, né? Meu P superior ainda é maior que o meu P inferior, então vou usar meu P superior, né? Só que o meu P superior agora, né, como minha estatística de teste é um valor que está mais próximo ainda de zero, meu P superior agora deu maior, né? Porque antes era igual a quanto? Deixa eu ver aqui. Era igual a 1,65. Agora deu 7,1. Então, meu P é 2 vezes 7,1, que é igual a 14,02. Ou seja, como meu P é maior ou igual ao meu alfa, que é igual a 0,5, o que acontece? Eu rejeito minha hipótese nula, tá? E digo que o resultado é estatisticamente não significativo. Eu rejeito a hipótese nula de que lá na população a média seja igual a 85 miligramas por decilitro, né? Então, rejeito essa hipótese nula, então tem evidências estatísticas para poder concluir que a média não é igual a 85, ok? Então, resumindo, né, aqui em relação ao valor de P, se o P é menor que alfa, eu rejeito, né, o resultado é estatisticamente significativo, né, do meu teste e rejeito a hipótese nula. Se o alfa é maior ou igual que se P é maior ou igual a alfa, eu tenho um resultado estatisticamente não significativo, né, e não rejeito a hipótese nula.
tá ok? Agora, vamos falar de teste de hipótese unilateral, tá ok? Então, a gente vai ver teste de hipótese unilateral para a região crítica e para valor de P novamente, tá? E vamos mudar um pouquinho agora aqui, ó. Então, o pesquisador deseja testar a hipótese de que a média de glicemia de jejum em uma população não seja maior do que 85, a partir de uma amostra de tamanho 36 dessa população, tá? Então, por algum motivo, né, por estudos anteriores, né, por algum argumento plausível, ele sabe, né, que a média da população, a média da glicemia, não seja maior do que 85 miligramas por decilitro, tá? Então, assim, o teste unilateral é um teste que, assim, você utiliza esse teste unilateral, ou seja, você utiliza uma hipótese unilateral quando você tem uma expectativa clara, ação específica sobre o efeito ou a diferença que você está desejando investigar, tá? Então, esse tipo de teste, né, verifica se há evidência suficiente para você poder afirmar que um parâmetro populacional, como a média ou proporção, é maior ou menor que um valor de referência, em vez de apenas dizer que ele é diferente, como nós fizemos no bilateral anteriormente. Então, né, a hipótese nula era igual a 85, e a hipótese alternativa dizer o quê? Que ela é diferente de 85. Então, por isso que eu utilizei o teste bilateral, por quê? Porque, como eu estou dizendo, que ela é diferente de 85, né? Estou querendo testar, na verdade, isso, né? Então, para mim, é válido tanto maior quanto menor, né? Um valor maior quanto menor. Agora, se eu tenho evidências de que esse valor sempre vai ser maior, não faz sentido eu realizar o teste bilateral, né? Porque, assim, ou se me interessa somente testar em uma direção, não faz sentido usar o bilateral, nós utilizamos o unilateral. Então, por exemplo, vamos supor se os pesquisadores têm uma hipótese bem fundamentada, né, baseada na literatura, né, ou teorias, de que um tratamento terá um efeito específico em uma dada direção, tá? Por exemplo, um novo medicamento ele pode reduzir a pressão arterial e não aumentar. Então, os pesquisadores ele têm bem fundamentado ali por literatura, por pesquisas anteriores, né, de alguma forma de que um novo medicamento vai reduzir a pressão arterial e não aumentar, tá? Então, o que pode se fazer? Então, um exemplo seria um estudo para testar esse novo medicamento, né, que reduz a pressão arterial contra um placebo, né? Esse medicamento contra um placebo. Então, aqui a hipótese alternativa seria que o medicamento reduz a pressão arterial, né? Então, um teste unilateral seria bem apropriado, beleza? Então, quando você tem evidências, né, de que você tem a diferença está somente uma direção, aí você utiliza o teste unilateral, tá ok? Um outro exemplo, né? Um estudo está se um novo medicamento reduz os níveis de colesterol mais do que o placebo, né? Então você já sabe que, né, esse medicamento, né, ele vai reduzir, né? Ele nunca vai aumentar o colesterol, mas sim reduzir. Então, aqui a hipótese alternativa seria de que o medicamento reduz o colesterol, tá? E a hipótese nula seria o quê? Que não reduz. Na verdade, a hipótese nula seria que esse novo medicamento
é igual ao placebo, a diferença entre os dois é igual a zero, ele não reduz o colesterol, tá? A diferença entre eles é igual a zero, na redução do colesterol. E a hipótese alternativa é de que ele reduz o colesterol, tá ok? Então, ele reduz o colesterol. Então, repare que a diferença está só para um lado, né? Não é que assim ele pode reduzir ou não reduzir o colesterol. Ele pode reduzir ou não reduzir o colesterol. Não, ele reduz o colesterol. Então, a diferença está só para um lado. Então, você faz um teste de hipótese apenas unilateral. Ok? Vamos lá, então. Aqui. Então, aqui, ó, de novo, usando nosso exemplo, né? Ó, nosso exemplo. Então, quer dizer que a hipótese nula nossa vai ser de que a média é menor que 85, tá? E a média e a hipótese alternativa que ela é maior que 85. Aqui, ó, tá ok, ó? Porque aqui, ó, o pesquisador deseja testar a hipótese de que a média de glicemia de jejum de uma população não seja maior que 85 miligramas por decilitro, não seja maior. Ou seja, se ela não é maior, né, ela é menor ou igual a 85. Então, isso vai ser minha hipótese nula. Tá? Minha hipótese nula, a média é menor ou igual a 85. E minha hipótese alternativa, é claro, que ela é maior que 85. Tá? Exatamente aqui o contrário da afirmativa. Não seja maior do que 85, qual é o oposto a isso? Que seja maior que 85. Ok? Aí, bom, o processo é bem parecido, tá? Com o teste bilateral. Então, pego lá, de novo, vou utilizar aqui uma amostra onde a média deu igual a 92, né? Exatamente igual ao valor no teste bilateral. Faço a transformação para a estatística de teste da mesma forma, escolho o valor de significância igual a 0,05, calculo o T crítico. Agora, repare que o T crítico agora ele fica só de um lado, você não tem o TC e o menos TC, né? Você não tem duas partes da região crítica, né? Você só tem a região crítica concentrada toda de um lado da sua distribuição. Da mesma forma, eu vou utilizar aqui a distribuição T de student, né? E aí, eu vou utilizar aqui. Então, eu vou calcular de novo aqui aquele meu quantio da estatística T de student, né? O QT. A única diferença aqui, pessoal, só para corrigir aqui, tá? Porque aqui não é mais alfa sobre 2, tá? Aqui é só alfa, tá? Por que só, por que só alfa? Repare que aqui o valor deu diferente, lá deu 2,03, né? Por que só alfa? Porque como a minha região crítica está toda de um lado, todo o meu alfa está aqui, eu não tenho alfa sobre 2 aqui. Todo o meu alfa está desse lado. Tá? Então, aqui só para corrigir, aqui seria só alfa, tá? Não alfa sobre 2. E aí, naturalmente, né, eu vou ter aqui um valor diferente, tá? Esse valor aqui também, ó, na verdade, não é esse valor aqui, não. Tá? Aqui é 0,95, tá? 0,95. Então, só para corrigir, depois vou corrigir no slide. Ok? E aí eu vou ter um ponto lá na tabela, né? Vou ter esse valor aqui, 1,69. Tá ok? Então, vai ser o meu TC aqui, 1,69. Então, repare só para a gente poder comparar, ó, no teste bilateral, eu tenho a região crítica separada em duas partes, né? Onde cada parte é alfa sobre 2, né? Essa região, a probabilidade é igual a alfa sobre 2. No teste unilateral, eu tenho toda a minha região crítica concentrada apenas de um lado e, consequentemente, é igual a alfa. Então, repare que, como essa região aqui ela é maior, se você comparar aqui, até tem uma diferença daqui, uma diferença de cor aqui. Aqui seria, nessa parte mais clara, seria minha região crítica para o teste bilateral, né, com os mesmos dados. E aqui, minha região crítica, isso tudo aqui, minha região crítica
É isso aqui tudo, na região crítica do teste unilateral. Então, repare que aqui, o que vai acontecer? Vamos supor que uma estatística de teste cai exatamente aqui, né? Aqui. Então, é um valor da estatística de teste que, se fosse um teste bilateral, eu não rejeitaria a hipótese nula, porque cairia fora da região crítica. Só que para um teste unilateral, já cai na região crítica, e eu rejeitaria a hipótese nula. Tá? Então, só para vocês pensarem nisso. Como eu concentro toda a minha região crítica de um lado, né, eu posso ter essa diferença na conclusão do meu teste. Né? Então, se eu tenho um valor da estatística de teste que cai aqui, se é um teste unilateral, eu não rejeito a hipótese nula. Perdão, se fosse um teste bilateral, eu rejeitaria a hipótese, eu não rejeitaria a hipótese nula. Não, vamos lá de novo. Se fosse um teste bilateral, tem uma estatística de teste que cai exatamente aqui. Se fosse um teste bilateral, eu não rejeitaria a hipótese nula. Não rejeitaria a hipótese nula, não rejeitaria. Agora, para um teste unilateral, eu rejeito a hipótese nula, porque ele vai cair dentro da região crítica. Então, só para vocês repararem, né, notarem a diferença. Então, vamos lá, né, de novo. Né? Então, aqui eu estou fazendo um teste unilateral baseado na região crítica. Né? Então, minha estatística de teste deu 2,62, né? Caiu na região crítica, rejeita a hipótese nula. Tá? Aí vamos lá para o nosso outro exemplo, com a estatística de amostral igual a 89, onde a estatística de teste é igual a 1,5. Repare que caiu fora, né, da região crítica. Então, não rejeito a hipótese nula. Ok? Não rejeito a hipótese nula. Usando agora, né, a abordagem do valor de P, como é que ficaria? Né? Então, na abordagem do valor de P, aqui na abordagem do valor de P, a mesma coisa, tem o P superior, P inferior, tá? P superior, P inferior. A mesma coisa, tá? Então, aqui de novo, né, na minha primeira amostra, x barra igual a 92, estatística de teste é igual a 2,62. Tá ok? Então, o meu P superior aqui é... a única diferença é que aqui eu não pego duas vezes o mínimo, né? Duas vezes a área mínima entre o superior e inferior, P superior e inferior, né? Então, meu P é o próprio P superior, tá vendo? Eu pego aqui, não multiplico por 2. Eu pego o menor deles, né? Direto, sem multiplicar por 2, tá ok? Por quê? Porque agora a minha região crítica está toda concentrada de um lado só. Tá ok? Então, como o P superior é igual a 0,65, que é menor do que alfa, que é igual a, que é igual a 5%, então eu rejeito a hipótese nula. Tá? Então, se meu P, que é igual ao P superior, é menor que alfa, então eu rejeito a hipótese nula. Nesse outro exemplo, onde x barra é igual a 89, minha estatística de teste é igual a 1,5, né? Então, meu P vai ser igual ao próprio P superior, não precisa multiplicar por 2, porque a região crítica está toda concentrada apenas de um lado. E meu P vai ser igual a 7,2. Tá? Bom, 7,2 é maior do que 7,2% é maior que 5%. Ou seja, P é maior que alfa. Então, eu não rejeito a hipótese nula. Tá? Não rejeito a hipótese nula. Ok? Bem, pessoal, agora vamos ainda dentro, né, de teste, falando de teste de hipótese, mas não falando agora do procedimento do teste de hipótese, mas falar dos possíveis erros de um teste de hipótese, tá? Então, nós já vimos anteriormente, né, e já falei que quando você toma uma decisão na estatística, baseada num teste, você está sujeito a erro na sua decisão, tá? Só que nós conseguimos quantificar
esse erro, né? Esse possível erro. Ou seja, nós escolhemos o quanto queremos errar. E o alfa, que é o nível de significância, ele exatamente já é uma decisão que nós tomamos, né, logo no início do teste, de quanto queremos errar em relação a rejeitar ou não a hipótese nula. Tá? Então, o erro alfa seria o quê? Rejeitar a hipótese nula, sendo ela verdadeira. Exatamente a região crítica. Né? Aqui no teste, no caso do teste bilateral, seria exatamente a área da região crítica. Então, a área da região crítica é a probabilidade de você rejeitar a hipótese nula, sendo ela verdadeira. Tá? Por quê? Porque quando a tua estatística de teste cai aqui na região crítica, né, automaticamente você rejeita a hipótese nula. Mas pode ser que a hipótese nula seja verdadeira. Tá? Agora, também existe o erro beta. Tá? O erro beta é o seguinte: não rejeitar a hipótese nula, sendo ela falsa. É a probabilidade de você não rejeitar a hipótese nula, sendo ela falsa. Porque se a hipótese nula é falsa, quem é verdadeiro, então? Na verdade, né, se ela não é falsa, você tem evidências de que H1 seja verdadeiro. Né? Então, aquela tua amostra, ela provém de uma distribuição de médias amostrais sobre H1. Tá? Aqui, ó, sobre H1, essa distribuição aqui. Ó, ok? Então, se H0 é falso, mas H1 que é verdadeiro, né, então a sua amostra provém, né, a sua média, a média aritmética na sua amostra provém de uma distribuição de médias amostrais sobre H1, tá? Então, a probabilidade de você rejeitar a hipótese nula, sendo ela falsa, perdão, de você não rejeitar a hipótese nula, sendo ela falsa, é igual a essa região aqui amarela, ou seja, qualquer valor aqui, né, qualquer um desses valores aqui, se você obtiver lá na região, na estatística de teste, qualquer um desses valores aqui, sendo H1, né, H0 falso, mas H1 verdadeiro, né, você vai o quê? Rejeitar a hipótese nula. Perdão, você não vai rejeitar a hipótese nula, porém, ela é falsa. Tá? Então, beta seria a probabilidade de você não rejeitar a hipótese nula, sendo ela falsa. Ok? E aí temos esses dois erros. Né? Então, aqui tem uma tabelinha, né, que resume isso. Então, aqui é a tua decisão, né, e aqui é o verdadeiro estado da natureza. Então, se você decide rejeitar a hipótese nula, sendo ela verdadeira, você está cometendo um erro do tipo 1, ou seja, rejeitar uma hipótese nula verdadeira. Tá? Então, a probabilidade do erro do tipo 1, que nós chamamos, né, esse erro, o erro do tipo 1, é igual ao alfa, que é o nosso nível de significância. Agora, se você rejeitou a hipótese nula e ela é falsa, você tomou a decisão correta. Se você deixou de rejeitar a hipótese nula e ela é de fato verdadeira, você também tomou a decisão correta. Agora, o erro do tipo 2, né, seria o quê? Você deixou de rejeitar a hipótese nula, você não rejeita a hipótese nula, mas ela é falsa. Que é exatamente o erro do tipo 2, que é esse beta aqui, né, que nós vimos aqui. Ó. Essa região aqui em amarelo. Tá? Você deixa de rejeitar uma hipótese nula e a probabilidade disto, né, essa probabilidade, a probabilidade do erro do tipo 2 é igual a beta. Tá? Então, dois erros, né, que podem eventualmente ser cometidos num teste de hipótese são esse erro do tipo 1, que é o erro alfa, e o erro do tipo beta, o erro do tipo 2, que é o erro beta. Tá? E nisso,
né, entre isso também, você tem o poder de um teste estatístico, poder estatístico de um teste, né, que é a probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando ela é falsa, tá? Ou seja, quando ela de fato deve ser rejeitada, que vai ser igual a 1 menos beta. Vai ser igual a 1 menos beta. Observação: quanto maior o poder estatístico, menor a probabilidade de cometer o erro do tipo 2, porque o erro do tipo 2, né, ele é o complementar do beta, né? Do poder estatístico, perdão. Ele é complementar do poder estatístico. Ok? Um poder estatístico aí, né, que normalmente é utilizado, né, é igual a 80%. Ok? Então, as probabilidades de cometermos o erro do tipo 1 e do tipo 2 devem ser especificadas antes de o estudo ser realizado, tá? Então, você tem que especificar quanto você quer errar, né? Ou quanto você admite errar, cometer o erro do tipo 1, quanto você admite cometer o erro do tipo 2, né? Que é o valor de beta, e, consequentemente, né? Como, né? É, como o beta, né? Como o poder estatístico é 1 igual a menos beta, quando você define o erro do tipo 2, que é o beta, automaticamente você está definindo o poder estatístico, tá ok? Poder estatístico é a probabilidade de se destacar uma dada diferença julgada clinicamente relevante, tá? Então, poder estatístico é a probabilidade de você destacar uma dada diferença que você considere que é clinicamente relevante, se ela realmente existir. Então, o poder estatístico está em função dessa diferença, né, entre H0 e H1 e o tamanho amostral. Quando não se considera o poder estatístico no planejamento de um estudo, pode ocorrer que o tamanho da amostra seja muito pequeno para detectar a diferença, uma presença de uma diferença importante, tá? Bom, então vamos utilizar uma aplicação Shine para ilustrar a questão do tamanho amostral no poder estatístico, ok? Como o tamanho amostral pode influenciar no poder estatístico e é importante na detecção de diferenças clinicamente relevantes. Então, vamos supor que eu tenho duas medicações, uma tradicional, tá? E uma que está sendo testada. Medicações estas para a diminuição da glicemia no sangue. Um exemplo, tá? Poderia ser qualquer outra situação. Então, vamos supor que aqui sobre H0, tá? A distribuição das médias amostrais, né? Vamos supor que aqui sobre H0 represente o quê? Uma distribuição da diferença das médias amostrais, de que e essa distribuição das diferenças de médias amostrais tende a zero, ou seja, a ausência de diferença entre as duas medicações, tá ok? E essa outra distribuição das médias amostrais representa a presença de diferenças entre essas duas medicações, tá ok? Então, vamos estabelecer aqui uma diferença de 10 pontos, que seja uma diferença clinicamente relevante, tá? Então, vou até ajustar aqui, tá vendo aqui, ó, sobre H0, né? A média de H0 está sobre 100, tá vendo aqui, ó, sobre 100. Para que eu tenha uma diferença de 10, né? H1 tem que estar em 90, e já está em 90, tá? Tá ok? Então, repare o seguinte, que sob essas condições, né, o poder estatístico, né, só para a gente poder identificar aqui nos gráficos, aqui eu tenho aqui essa região, mas essa região significa, representa o erro alfa, tá ok? Aqui em amarelo, o erro beta, certo? E o poder estatístico é exatamente essa outra região aqui, sobre a distribuição de H1, tá?
que me interessa. Então, aqui representa o poder estatístico. Então, repare que aqui no gráfico abaixo, né, aqui no gráfico abaixo, o poder estatístico está em 51. 0,51. Então, né, uma convenção que né, foi estabelecida é um valor geralmente utilizado, é um poder estatístico a partir de 80, ou seja, de 80 para cima é um poder estatístico comumente usado, é um poder estatístico interessante, tá ok? Então, repare que, né, repare que é o seguinte, para eu encontrar essa diferença de 10 pontos, né, de 100 para 90, como está aqui, de 100 para 90, eu tenho um poder estatístico de 0,51. E aí, como é que eu faço para poder encontrar essa diferença que, para mim, é clinicamente relevante? Como é que eu faço para aumentar meu poder estatístico na busca dessa diferença daqui, de 10 pontos? Como é que eu faço para aumentar essa região daqui, né, essa probabilidade que está aqui, que é complementar dessa probabilidade que está em amarelo? Então, assim, a diferença, né, eu poderia alterar esse poder estatístico mexendo na diferença? Poderia. Né? Então, se eu mexo aqui em H1, na média de H1, né? Então, por exemplo, se eu coloco aqui, ao invés de 90, eu vou colocar aqui, né, por exemplo, 88. Repara que meu poder estatístico já aumentou. Por quê? Porque a diferença entre H1 e H0 está aumentando. Né? Então, quanto maior a diferença, pô, é mais provável que eu encontre essa diferença. Né? Então, quanto maior a diferença entre H0 e H1, né? H0 representando a ausência de diferença entre os dois medicamentos, e H1 a presença dessa diferença, então, quanto mais eu aumento essa diferença, logicamente, vai ser mais provável que eu encontre essa diferença, né? No teste estatístico. Então, repare, vou aumentar mais um pouquinho aqui a diferença, caiu para 87. O poder estatístico foi para 73. Né? Agora foi para aumentei para 86, né? Diminui para 86 aqui, H1, né? A média de H1. Né? O poder estatístico está em 0,79, que é praticamente o que eu pretendo, né? A diferença que eu pretendo obter, né? A diferença, o poder estatístico que me interessa, tá? Por outro lado, né? Se eu aproximo H1 de H0, né? Ou seja, diminuo essa diferença, repare que o poder estatístico começa a cair, a região amarela começa a aumentar. Isso por quê? Porque se eu tenho uma diferença muito pequena entre H0 e H1, qual é a lógica? Se eu tenho uma diferença muito pequena entre H0 e H1, essa diferença vai ser mais difícil de ser percebida num teste estatístico. Tá? Vai ser mais difícil de ser percebida num teste estatístico que usa, no caso, amostras. Tá, ok? Então, vou voltar aqui, reparem, 92, 93, né? A média da população em H1 é igual a 93. Reparem que o poder estatístico está muito baixinho, né? Muito baixinho, né? Ou seja, a região em amarelo aumenta muito. Essa probabilidade, né? O erro beta aumenta muito e, consequentemente, o poder estatístico cai, porque um é complementar do outro. Vou voltar aqui para 90, então, a diferença. Voltei aqui para 90, com a diferença para 90, né? E então, por exemplo, uma diferença menor do que essa de 10 pontos, ou seja, aqui em H0 a média é igual a 100, em H1 a média é igual a 90, uma diferença menor do que essa não me interessa, não é clinicamente relevante, por diversos fatores, né? Porque talvez esse novo medicamento, para que ele seja realmente assim, para que seja interessante utilizar esse medicamento, pelo menos tem que ter uma diferença de 10 pontos na diminuição da glicemia no sangue, porque esse novo medicamento talvez seja mais caro, talvez cause efeitos colaterais. Então, uma diferença menor do que 10 não é interessante, né? Não é interessante. Bom,
uma diferença maior. Tá, uma diferença maior, claro, uma diferença maior de H0 para H1, é claro que é interessante, né? É claro que vai diminuir o poder estatístico. Mas o que a gente quer ver aqui é exatamente a menor diferença clinicamente relevante. Talvez ele tenha até uma diferença maior, né? Existe uma diferença maior entre o novo medicamento e o medicamento tradicional, né? O medicamento convencional. Mas a gente quer ver o mínimo, né? A gente quer testar ali o mínimo. Então, vamos fixar aqui novamente a média da população H1 sobre 90, tá? E repare que sobre 90 nós já havíamos visto que o poder estatístico não é o que nos interessa, né? Não é interessante, é igual a 0,51. E como é que eu faço, então, né, para poder aumentar meu poder estatístico? Tá? Como é que eu faço para aumentar meu poder estatístico sem mexer aqui, sem aumentar aqui a diferença, né, de H0 para H1, ou seja, sem diminuir a média da população sobre H1? Bom, exatamente na amostra, ok? Então, se eu pego aqui a minha amostra, aqui minha amostra está igual a 10. Então, se eu pego aqui a minha amostra e aumento, por exemplo, para 39, olha o poder estatístico para onde foi. Para 97. Então, repare que nem é necessário nem aumentar tanto assim. Então, vou baixar um pouquinho mais aqui, ó. Aumentar, estava 10, vou aumentar para 20. Quando eu aumento a minha amostra para 20, sai de 10 para 20, eu tenho exatamente um poder estatístico igual a 80. Tá? Então, o que nós podemos concluir? Que para encontrar uma diferença uma diferença clinicamente relevante entre, né, um medicamento novo e um medicamento tradicional, né? Ou seja, qual a diferença de 10 pontos na diminuição da glicemia? Então, para que eu consiga detectar essa diferença na diminuição da glicemia no sangue entre o medicamento novo e o medicamento tradicional, com poder estatístico de 80 ou mais, eu preciso, né, nesse cenário, uma amostra de tamanho 20 ou mais, tá ok? De tamanho 20 ou mais, tá certo? Então é isso, pessoal. Então, desta forma que a gente consegue entender um pouco melhor, né? Entender um pouco melhor como é que funciona, né? Como é que o tamanho da amostra influencia na do poder estatístico. Tá? É claro que aqui eu criei um cenário, né, hipotético aqui, porque, no geral, quando você está trabalhando com diferença entre médias amostrais, você está trabalhando com dois grupos, né, o grupo do medicamento tradicional e o grupo do medicamento novo, né, que está sendo testado, e aí esse tamanho amostral, na verdade, né, dobra, né, seria 20 para cada grupo, né? Então, na verdade, eu teria que ter uma amostra de tamanho 40 com 20, né? Com 20 no, no grupo das pessoas que estão sendo testadas com medicamento tradicional e 20 no grupo de pessoas que estão sendo, nas quais estão sendo administrado o medicamento novo, ok? Então, é claro que, né, vocês poderiam perguntar, poxa, mais 20 é um valor menor, né, que o teorema central do limite exige. Sim, 20 é menor, tá? Mas nesse caso aqui, nesta aplicação Shine, na verdade, nessa aplicação Shine, está se considerando, tá? Tá se supondo que se conhece a, a variância da população, né? Lá da população, e que se conhece também a distribuição dessa variável lá na população, e que essa distribuição dessa variável na população segue uma
normal, tá? Segue uma distribuição normal. Por isso que aqui o tamanho da amostra aqui ser igual a 20 não nos traz problema, né? Não nos traz problema, ou seja, eu ter uma amostra aqui menor do que 30 não nos traz problema, porque nesta aplicação está sendo considerado que se conhece a distribuição, né? A distribuição dessa variável na população e que essa distribuição segue uma distribuição normal e que também se conhece a variância dessa distribuição, né? Dessa variável, da distribuição dessa variável na população, tá ok? E que aqui exatamente está essa distribuição que aparece aqui, são as distribuições das médias amostrais. Então, repare aqui, ó, que a variância aqui na população é igual a 16, enquanto a variância, né, ou o erro padrão aqui nessa distribuição é igual a 3,6, tá ok? Que é exatamente 16, né, dividido por raiz de 20, tá certo? Tá, então vamos lá em frente. Então, estou voltando aqui, só um minuto. Bom, é isso. Vamos avançar aqui um pouco mais, tá? E aí vamos ver só como é que funciona, né? Como é que funcionaria isso, né? Um exemplo aqui, só para ficar um pouco mais claro. Então, determine o tamanho da amostra necessária para se detectar uma diferença significativa da média da redução da pressão arterial entre um novo medicamento e o placebo. Então, informações sobre o estudo, a diferença mínima clinicamente significativa, né? Ou aqui até melhor dizendo, clinicamente relevante, né? Aqui, clinicamente relevante, ficaria um termo mais adequado, é igual a 5 milímetros de mercúrio, tá? O desvio padrão, estimado a partir de estudos anteriores, é igual a 10. O nível de significância é igual a 0,5, e aí o poder estatístico que eu quero é igual a 80, tá? Beleza. Ou seja, uma probabilidade de 0,8 de detectar uma diferença de 5 milímetros de mercúrio se ela realmente existir, tá? Então, eu tenho uma probabilidade de 80% de detectar, é o que eu quero, né? Quando eu defino o poder estatístico 80%, eu quero uma probabilidade de 80% de detectar essa diferença, né? Qual a diferença de 5 milímetros de mercúrio, se ela realmente existir. O teste de hipótese que eu vou utilizar é o teste unilateral, tá? Testando se o novo medicamento reduz a pressão arterial mais do que o placebo, tá? Então, estou usando aqui o unilateral, né? Porque eu já tenho evidências, né, de que esse medicamento ele de fato reduz, né? Então, eu vou fazer o teste para um lado só, tá? Já existe uma direção da diferença. Então, a expressão matemática para o cálculo do tamanho da amostra, tá, seria esse daqui, tá? Que eu não vou entrar em detalhes. Então, em um teste de hipótese unilateral para comparar duas médias, o tamanho da amostra pode ser calculado seguindo esta fórmula daqui, tá? Onde n é o tamanho da amostra. Z de 1 menos alfa é o score Z da distribuição normal padrão correspondente ao nível de significância, alfa, né? 1 menos Z menos 1 beta é o score Z da distribuição normal correspondente ao poder estatístico desejado, 1 menos beta. Delta, essa diferença clinicamente relevante, tá? E o alfa é o desvio padrão estimado, ok? Bom, vamos lá para o cálculo. Valores críticos, 0,05, tá? Em um teste unilateral, teremos então, se o alfa é igual a 0,5, teremos então 1,645. Esse aqui é o meu score Z, a distribuição normal padrão, né? Eu estou, na verdade, obtendo a estatística de o valor crítico, né?
valor crítico. Não estatística de teste, valor crítico. Para 1 menos beta igual a 0,80, teremos o quê? Um score Z igual a 0,84. Ok? Então, calculando o tamanho da amostra, então, substituindo esses valores naquela fórmula, vamos obter o quê? Aproximadamente 24,7. Como o tamanho da amostra deve ser um número inteiro, porque eu estou trabalhando com pessoas, né? Então, vou arredondar para 25, ok? Então, concluindo, para ter 80% de poder estatístico para detectar uma diferença de 5 milímetros de mercúrio na redução da pressão arterial entre o grupo que entre o grupo que recebe o novo medicamento e o grupo que recebe o placebo, com nível de significância de 5% em um teste unilateral, o estudo precisaria de 25 participantes em cada grupo, ou seja, o total de 50 participantes. Tá? Então, para eu poder ter uma diferença, tem que ter uma diferença de 5 milímetros de mercúrio com um poder estatístico de 80%, eu tenho que ter, no mínimo, 25 participantes nesse estudo, 25 para cada lado, ok? Algumas observações, né? Que o tamanho da amostra, você, num teste unilateral, você tem um tamanho de amostra geralmente menor, tá? E você utiliza né, aqui no 2, né? Você tem uma direção específica, porque, como eu falei anteriormente, né, você utiliza um teste unilateral quando você já tem evidências de que a diferença só está para um lado, tá? Então, é importante você utilizar um teste unilateral quando você já tem evidência que a diferença está apenas para um lado, ok? É isso, pessoal. Até mais.